tudo bem? Esse é o canal Curiosidades e Verdades sobre o Egito. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as comidas típicas do Egito e o que vocês vão encontrar lá na culinária. Se é parecida com a comida do Brasil, se vocês vão estranhar muito a comida, se não. Primeiro vamos falar sobre as comidas diferentes que a gente não tem costume de comer aqui. Eles não comem, não estão acostumados a comer o pãozinho, né, de manhã, um pãozinho com manteiga. Eles comem um pão diferente do nosso, né, um pão que não tem uma fermentação como o nosso. É um pão muito saboroso, é um pão que não é muito pesado, é um pão mais leve e é muito gostoso, né. Eles estão acostumados a comer no café da manhã saladas, frutas, não estão acostumados também com aquele cafezinho preto que a gente está acostumado. Eles tomam café o dia inteiro, mas o café deles é bem diferente do nosso e é um café que não é tomado de manhã, é um café tomado durante o dia, ao longo da tarde, à noite, mas não pela manhã como a gente toma. De manhã eles comem, né, as saladinhas, uma coalhada que muitas vezes as próprias mulheres, né, de casa preparam. Eles comem uma pasta de tahine e eles estão acostumados a comer também um baba ganoush, que é uma pasta de berinjela amassada, muito saborosa, muito gostosa, que não é muito diferente da comida que a gente está acostumado aqui no Brasil. E eles começam o dia um pouquinho mais tarde do que a gente. Como é um lugar muito quente, quando é frio, é muito frio, a gente está falando, né, de África, eles acordam um pouco mais tarde, o dia deles começa um pouco mais tarde, então eles costumam almoçar bem mais tarde do que a gente. Eles não têm aquele horário do meio-dia, 1h, o almoço deles já começam lá para 4, 5 horas da tarde, então eles tomam aquele cafezão de manhã, que é praticamente um almoço, e depois um almoço que já é lá para as 4, 5 horas, que já é como se fosse o nosso café da tarde. E nesse almoço eles comem carnes, né? Eles têm carnes maravilhosas, muito bem preparadas, muito bem assadas. Eles têm um dom especial para fazer carne. Eu posso falar que eu não comi uma carne no Egito que eu não tenha aprovado. Eles têm o costume de comer muito frango, muito frango assado, muito frango frito, muito frango empanado, muito frango ensopado. É uma das carnes que eles mais comem no Egito, é frango. Eles comem muita kofta também, que aqui a gente chama de kafta, mas na verdade é kofta que se fala, que é aquela carne moída, né, imprensada, só que eles usam ela lá assada, usam também frita, mas na maioria dos restaurantes eles servem ela assada. E eles comem muito fígado de boi também, eles comem fígado de boi em sanduíches, é muito saboroso. Todas as refeições deles, eles comem com picles, né? A gente não tem muito costume de picles aqui no Brasil, mas eles têm todas as refeições, tanto na parte da manhã como na hora do almoço, eles usam picles na refeição. Eles não têm o hábito de comer arroz e feijão como a gente, né? Então eles colocam os pratos, né, naquelas travessas enormes, e às vezes para uma pessoa eles servem tanta comida que só de ver a gente já fica cheio. E aí as comidas vêm em vasilhinhas separadas, né? Cada vasilhinha vem com uma comida, né? Uma com arroz, outra com baba ganoush, outra com tahine, outra com uma saladinha, o pão separado para você ir buscando ali pedaços de pão e colocando de pouquinho em pouquinho o que você quer comer. Eles não colocam tudo num prato como a gente tem costume aqui no Brasil. E é muito saborosa a comida. Não é uma comida da gente se estranhar, não é uma comida da gente falar assim, ai, muito diferente da comida brasileira. Só os hábitos mesmo alimentares que são diferentes. Mas experimentem as carnes, que são todas maravilhosas. As frutas deles são muito boas, de um doce assim que a gente já perdeu, esse doce das frutas aqui do Brasil, né?
As nossas frutas têm muito conservante, tem muito, né, muito remédio para manter elas bonitas e sempre viçosas, e lá eles ainda têm uma agricultura ainda mais sem muito remédio, sem muito preparo da terra. Eles têm uma água maravilhosa, que é a água do Nilo, né? Então as plantações são em volta do Nilo, que trazem aquela maravilha, né, para o alimento, que é uma água saudável, uma água sem muita, né, sem químicas, e os alimentos, as frutas em si são muito saborosas. Eu fiquei encantada com os sabores das mangas, das uvas, das tâmaras, né? Eles têm tâmaras assim maravilhosas, as uvas são lindas, saborosíssimas. Uma curiosidade, eles não têm duas frutas muito especiais do Brasil e que eles nem conhecem, eles não sabem que existe, que é o maracujá e o mamão. Lá não tem, eles não conhecem, eles não sabem que fruta é essa. E também a mandioca, eles não sabem o que é mandioca, eles não têm nada de mandioca no Egito, eles não cultivam a mandioca também no Egito. Tem várias outras coisas que não, mas essas coisas são muito fartas no Brasil, né? E lá eles não têm, nem conhecem, nem sabem, e não tem nada. Eles não têm nada da mandioca no Egito, nem farinha, nem polvilho, nada que se trata da mandioca, eles conhecem no Egito. Eles têm um sanduíche especial, que é o shawarma, que é muito maravilhoso. São aquelas carnes imprensadas, que nem o sanduíche grego, né? Em São Paulo, aquelas carnes imprensadas. E aí eles vão tirando aquelas fatias, só que o pão deles, é um outro pão, né? É o pão árabe. E aí eles imprensam aquilo novamente com a carne e aí vai comendo com os molhos, muito maravilhoso. Quem estiver passeando pelo Egito ou queira conhecer o Egito, não deixe de provar, que é um sanduíche maravilhoso, muito bom. E é uma coisa que a gente não vai estranhar também, porque é uma comida que tem um pouco de sabor, né, do Brasil também. Igual eu falei, a culinária deles não é tão diferente da nossa, muda alguns temperos, alguns sabores, mas é uma comida muito parecida com a nossa. E bebidas, né, eles bebem muita água. Eles têm um consumo de água muito bom, muito legal. Você vê sempre, toda vez que você vai tomar um café ou quando você vai comer alguma coisa, eles sempre já chegam na mesa e já colocam a água, mesmo que você não peça, vem a água para você. Então isso já induz a gente a se hidratar o tempo todo, né? Mesmo porque lá também é muito quente, então a gente tem realmente que tomar muita água. Mas eles têm um hábito de água muito diferente do nosso, porque eles realmente bebem muita água. E eles têm umas lojinhas que vendem muitos salgadinhos, chips, pão com manteiga, pão com mussarela, pão com doces, que são uns croissants, que tem umas vendinhas, umas bitaquinhas pequenininhas. Então nas ruas assim do Cairo tem imensas, todas lotadas de barraquinhas com muitas guloseimas, que são muito chips, e esses croissants recheados. E né, eles usam esses salgadinhos para comer durante o dia, para lambiscar. E isso não é uma coisa só de criança, não. Isso é de adulto, de pessoas de idade. Eles têm o hábito de comer essas bobaginhas também. Mas tem um hábito também que eu achei muito interessante. É um hábito de comer sementes, que a gente não tem aqui, né? Também, assim, nas ruas do Egito você vai encontrar também várias lojinhas que vendem sementes torradas, salgadinhas, que você compra em gramas, e aquilo ali é tipo uma distração quando você tá andando, ou quando você tá na sala, ou quando você tá conversando. Você vai pegando aquelas sementes, né, tirando as sementinhas de dentro, ela é bem salgadinha, bem gostosinha, e você vai saboreando aquilo,
né? E é ótimo pro estômago, é ótimo pra saúde, que é um hábito que a gente não tem. E eles têm um hábito de comer sementes torradas e salgadinhas. O arroz deles também é diferente, é um arroz com uns macarrãozinhos assim cozidos junto. É muito gostoso o arroz. Ele tem um pouco de goma assim, mas é muito saboroso. E eles têm uma comida típica também chamada koshari. Eu particularmente não achei nada de muito diferente. É um arroz misturado com esse macarrãozinho, que eles jogam um molho de cebola com carne por cima. Você escolhe o frango, o fígado, ou linguiça. Eu não sou muito fã de comida muito misturada, mas o sabor é interessante. Tem lentilha também. Eles comem muito isso lá. Eu particularmente não achei nada assim de diferente. Eu achei uma misturada de um monte de coisa junto, mas eles têm muito costume de comer isso, tipo fast food, né? Vão comer como a gente tem costume de comer um macarrão bolonhesa, uma pizza. Eles comem esse koshari como um fast food favorito. Terminar esse vídeo da comida. Os doces deles são muito açucarados. Eles não têm costume de usar leite condensado nas misturas dos doces. Geralmente os doces são alguns legumes como pepinos pequenininhos, embebedados em uma calda de açúcar, ou então massas, tipo bolinho de chuva, fritos e depois embebedados também nesse açúcar que ficam meio cristalizados. Eu não achei muita graça nos doces, mas para quem gosta de açúcar é uma boa pedida, mas eu particularmente não gostei dos doces. E para finalizar é isso. Se você pretende ir ao Egito e conhecer essa cultura incrível, lembre-se que a comida é parecida com a nossa, você não vai estranhar a comida, e é um povo lindo que tem uma reciprocidade com o brasileiro incrível. Eles se parecem muito com a gente, são pessoas assim que muito sorridentes, muito felizes, com muita simpatia para lidar com as outras pessoas. Nem parece que eles passam por tantas dificuldades econômicas, né? Mas é um país muito gostoso, é um país muito acessível para nós brasileiros no momento, né? Nosso dinheiro vale 16 vezes mais do que o dinheiro deles. Então, para uma viagem para o exterior, com a arqueologia e a cultura que o Egito tem de diferente, é um lugar que vale muito a pena conhecer. Um beijo, até o próximo vídeo.